Olá, tudo bem? Está no ar o terceiro podcast do Mundo Incrível e eu estou aqui com o meu querido amigo Bruno Buslins. Fala, Bruno! Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Estou aqui com o meu querido amigo Antônio também. Fez o gargarejo? Fiz já. A gente tá fazendo um gargarejo aqui, tipo aquecimento de voz antes de ir ao podcast. Seja você muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube ou, quem sabe, pelo Facebook, através da fanpage do Mundo Incrível e também pelo site da Rádio Inverso, né, onde o Mundo Incrível tem programas semanais ao vivo, das 19 às 20, com reprise todas as manhãs às 8 horas. E lá nós temos a presença desse ilustre cara do gargarejo, com um momento mais específico. Inclusive, nesses dias, a gente foi aí, a gente colocou no ar o último da série dos 7 Defeitos Capitais, né? Segundo a Alquimia. Tava muito legal essa série de reflexões. Fica o convite aí para quem ainda não ouviu, acompanhar o Mundo Incrível lá pela Rádio Inverso. E hoje, Bruno, mudando de assunto... E hoje, oi, 8 e 7, galera. Fiz o Faustão com a voz do Silvio Santos. Meu Deus, que horror. Uma mistura. Que coisa horrível. Esses dias me perguntaram se o Faustão só fala 8 e 7, porque eu só falo 8 e 7, 8 galera. E 7, galera. E hoje vamos falar do quê? Hoje, o que é? Vou deixar pra ti colocar a pauta aí, que tu que sugeriu ela e achei muito boa. Pra quem não ouviu o último podcast, já fica o convite aí, a gente no finzinho do podcast, em que falávamos ali sobre como superar a depressão, ficou a dica, ficou aberto a hipótese de, nesse terceiro podcast, falarmos sobre mestres. É um tema bacana, né? Bacana mesmo. Bacana porque as pessoas, acredito eu, sempre estão em busca de um mestre. Eu, pelo menos, sempre estive em busca de um mestre. E vejo muita gente também em busca de alguém que possa te guiar, né? Que possa te conduzir. É verdade, tanto que eu separei aqui uma das coisas que eu queria te perguntar. Até vou segurar essa pergunta e vou fazer ali na frente. Por que é que a gente tem essa coisa de buscar, né? De querer adotar um mestre para guiar os nossos passos na vida? Mas antes de te fazer essa pergunta, eu separei aqui o conceito de mestre. Eu coloquei lá no Google, e o conceito de mestre tá assim, ó. 1. Pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte. E número 2, aquele indivíduo que ensina. Mestre, é isso? Isso é mestre? O que tu acha? Te passa a bola. Cara, eu acho que sim. Pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte. E eu diria aqui que, para mim, os verdadeiros mestres nem sabem que são, né? Eu conversava com a Dani pouco antes da gente dar início aqui ao nosso podcast e perguntei para ela, né? O que é um mestre para ti? O que faz alguém ser um mestre? E ela, de uma maneira muito espontânea, me disse, olha, para mim, mestre é alguém que me ensina algo. E no caso, todas as pessoas nos ensinam alguma coisa. Ela diz que os maiores mestres da vida dela são os pais. Isso aí. Não necessariamente um guru, enfim. Claro, ensina muito mais do que aquele guru. Ou amigo, ou, sei lá, o cônjuge. Às vezes ensina muito mais, né? Com certeza. Com certeza. O que é um mestre? Tu falou agora há pouco sobre essa nossa coisa de querer buscar um mestre, né, e de querer adotar. Por que será que a gente tem essa coisa de querer ter alguém pra nos dizer alguém, né? No que fazer da vida, né? Do que o que eu preciso, até do que eu preciso fazer, né, na minha vida. O que eu tenho que fazer, qual que é o meu objetivo, qual que é o meu propósito, como é que eu posso mudar isso aí, como é que eu posso enfrentar esse meu problema. A gente sempre precisa daquela ajudinha, daquela mão ali, né? Pra nos guiar. Como se a pessoa de fora soubesse mais do que nós mesmos, né? É verdade. Eu acho que parte do princípio que a gente não tem a resposta, né? E por não ter a resposta, a gente busca alguém que tenha. Talvez passe por aí. Mas é impressionante como é rápida essa
entrega de bastão, já que a gente tá falando de mestre, de cajado, como é fácil a gente entregar pro outro a responsabilidade, né? Não, tá aqui então. O amor é tal coisa. Então é tu mesmo que vai me levar pro caminho da felicidade, né? Tu falou uma coisa agora que me veio assim, tu falou assim, entregar o cajado, o bastão. Por que será que o mestre tá relacionado ao cajado, ao bastão? Pois é, engraçado, né? Ou a imagem do velho, não sei, pra mim, quando eu falo mestre, me vem a imagem de um velho, de um senhor com barba bem grande, com cajado. Tipo um Gandalf, pra quem conhece a trilogia do Senhor dos Anéis. O mago, né? É o mestre. E se for pegar no Harry Potter, o grande mestre era o Dumbledore, que também era um velho, né? Uhum, verdade. O mestre dos magos era um anãozinho velho. Uhum. Enfim, a gente pode ficar citando inúmeros. O mestre é essa figura, né? A figura do sábio, né? O Exato. mestre tá relacionado a quem sabe muito, né? Que tem muita sabedoria. É o sábio. Então, pra ser sábio, a pessoa é mais velha, né? Que ela já vivenciou aquilo. Vivenciou a vida. São as experiências, né? Uhum. No tarô, tem até uma carta que é o eremita, que é um velho, é um mago, né? Que também é mesmo... Essa mesma... Como é que se diz? Esse mesmo arquétipo. O mago sempre tá presente em qualquer história também, né? Não, perfeito. Me parece que é esse link, né? De que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais sábio, porque as experiências de vida nos trazem o entendimento, né? Nos trazem a sabedoria. Uhum. É inevitável. É claro que a gente pode fazer aqui aquele paralelo de que maturidade não vem com aniversários, vem com as experiências, ok. Mas é quase que uma coisa óbvia, né? Que à medida que a gente vai vivendo e tem mais anos de vida, mais experiências a gente tem. Então, naturalmente, sabedoria vem com a idade. Mais tempo tem de maturar as ideias também, né? Claro. Claro que sim. E são diferentes momentos, a adolescência, a juventude, o momento que vira pai. Agora tô pegando aqui um exemplo bem padrãozinho, assim, mas o teu olhar quando tu vira pai é diferente do quando tu não tinha filho. E aí quando tu vira avô, tu encara tudo de uma maneira diferente. Enfim, tudo vai mudando, né? Uhum. Verdade. Tá, mas o que... Diga. Não, pode ir. O que leva a gente a adotar um mestre para guiar os nossos passos? Se eu te perguntasse, Bruno, quais foram os teus maiores mestres na vida, tu conseguiria dizer? Eu colocaria 2 tipos de mestres, né? Aquele mestre que sabe que é mestre e aquele mestre que não sabe que é mestre. Ou aquele que tem o intuito de ensinar e o que não tem intuito de ensinar. E daí categorizaria os que não têm intuito, seria ali os pais, o pai, mãe, irmão, amigos, namorada e assim por diante, assim, conhecidos. Até pessoas que tu ouve falar, histórias que tu ouve falar, que te contam, acabam sendo mestre sem querer. E tem aqueles mestres que são os professores mesmos, que são aqueles que estão ali para tentar te ensinar, para tentar te passar uma lição, para tentar te guiar de alguma forma na tua busca. E daí eu cito vários outros também, né? Dentro da psicologia mesmo, existem vários mestres, assim, que eu vejo. Desde o Freud, Jung e assim vai. Claro, pra ti, mestre é uma referência, né? Uhum. Alguém que a gente tem como referência, porque pra mim, quando a gente fala de mestre, é difícil eu não vincular com a imagem do guru espiritual. Confesso pra ti que pra mim é complicado, talvez pela minha própria caminhada, pela minha própria jornada, pelos temas que nós naturalmente abordamos, mas hoje tá muito em voga essa coisa do guru, né, do mestre. E tem inúmeros gurus ou inúmeras pessoas, indivíduos que se colocam assim. A gente pode citar aí os mais famosos, a gente tem o Osho, nós temos o Moji, para mim é bastante conhecido, ele é de Portugal, se eu não estou enganado. Eu nunca ouvi falar desse. Então. Aqui no Brasil a gente tem o Prem Baba, né, o Eckhart Tolle, que é lá o guru
dos famosos, do Jim Carrey, enfim, o Prem Baba, falei. O Chopra, né? O Deepak Chopra. O Chopra, é que o Chopra, ele se coloca de uma maneira diferente, né, do guru. Ele não bota aquela vestimenta... Ah, sim, é o físico, né? Isso, o estereótipo. Estereótipo. A persona, ele se coloca como um intelectual, um pensador da espiritualidade, mas não se coloca como um iluminado que vai pegar a sua luz para iluminar outras vidas, né? Uhum. A iluminação para ele me parece que é mais algo do conhecimento. Uhum. Né? Eu estudei, li, me conectei em alguns momentos com o universo e tenho uma sabedoria para passar. Os outros, parece que eles canalizam ou são instrumentos do universo e estão aí para servir as pessoas. Tu vê isso como algo ruim ou algo bom? Eu não sei se como algo ruim ou bom. Esses dias eu falava no programa do Mundo Incrível lá na Rádio Inverso que eu reconheço e percebo muita qualidade no conteúdo, por exemplo, do Prem Baba, do Osho, enfim, de todos esses. Eu reconheço muita qualidade, mas eu me questiono até que ponto eles conseguem ser essa divindade na Terra. Tu entende? Claro. Uhum. Essa capacidade de se ausentar da condição humana. O nome do Prem Baba é Joe Anderson, alguma coisa assim. Até que ponto as demandas físicas do Joe Anderson não estão ali? Ele não vai reprimindo para manter aquela ideia de Prem Baba, o iluminado, o cara que não tem desejo, o cara que não pensa negativo, o cara que... Pô, ele tem dor de barriga que nem eu, sabe? Ao menos eu acredito que sim. E às vezes eu acho meio desleal. Eu acho meio desleal essas coisas que eles colocam de tentar levar as pessoas que o seguem em pontos que talvez nem elas estejam, sabe? Uhum. Tu acaba criando ao mesmo tempo que uma dependência emocional da pessoa, uma carência, a expectativa de chegar num lugar que tu nem sabe se às vezes se existe ou não. É só uma projeção. Acaba se colocando como o centro, né? Como que tu falou ali, a dependência. E até como a gente estava comentando antes, até comentamos no podcast passado, da série, é um filme mais longo, né? Uma sériezinha, assim, uma minissérie, do Wild Wild Country, que é do Osho. Sim. Que ele vai colocando, assim, como é que foi a trajetória do Osho, assim, desde que ele começou a virar o guru, por que ele virou guru, e o que foi acontecendo, assim, diante daquilo. E daí tu vê que vira uma idolatria, né? E antigamente existia muito, hoje em dia acredito que tá um pouco menos essa idolatria, porque existe muita opinião das pessoas, existe muita gente com sabedoria. Então acaba diversificando, não ficando só numa pessoa só, o líder de tudo, o sabedor da verdade. Sim, não é uma coisa centralizada, né? Não é tão centralizada. E tu vê que essa postura, muitas vezes, talvez até não por mal, muitas vezes não é que queiram, talvez, não sei, tô chutando, que queiram ser o maioral, assim, ser o líder lá, mas muitas vezes eles acabam aceitando essa condição que as pessoas colocam, né? Talvez até quis passar uma mensagem legal, uma coisa assim, e as pessoas começam a idolatrar e meio que vai aceitando aquilo. E começa a gostar, e começa essa parte física que tu falou, essa parte, o Anderson ali, o Anderson, né? O Joe Anderson. O Joe Anderson. Eu não sei se é Joe Anderson. Começa a falar mais alto, né, do que... Pois é, aí eu já me lembro de outro documentário, que é o Kumaré, né, que a gente falava mais cedo. O Kumaré, pra quem não viu, ele conta a história de um cineasta indiano, agora não vou lembrar o nome do rapaz, que por ter sido criado em diferentes movimentos religiosos, ele decide ir para os Estados Unidos e se passar por um guru para tentar desvendar essa coisa que as pessoas têm em adorar sempre o mestre, né? Uhum. E aí ele cria várias técnicas, a meditação da luz azul, mas ele não é ele é um cara super normal e se passa por um guru. Só que ele até chega a contratar pessoas para seguirem ele, para aparentar que ele é um guru.
Isso, ele cria várias técnicas. E é que tá, cara, olha só, 2 coisas interessantes. Na verdade, várias coisas, mas 2. Uma, que as pessoas que seguem ele começam a sentir resultados e melhora a partir das técnicas nada a ver que ele criou. Uhum. Ou seja, me parece um efeito placebo, né? Eu acredito. O cara não tem nenhuma sabedoria por trás daquilo. Ele inventou ali, as pessoas aficionadas naquela ideia estão sentindo melhora, mas a melhora tá nelas. Claro. E segundo, na parte final do documentário com o Maré, ele fala... Vai ter spoiler? Vai ter spoiler? É de leve. Só spoiler alert, então. Atenção, tem que colocar lá. Pra quem não quer ouvir o spoiler, pule essa parte. Pule essa parte, então. Ele fala o quanto aquele papel de mestre fez bem pra ele. O quanto ele gostou daquele papel, das pessoas adorarem ele. Ele jamais imaginou isso. Mas por algum momento, quando ele percebia que o documentário estava chegando ao fim, ele começou a sentir, por parar por perceber que logo aquela adoração ia acabar. Que ele ia parar de ser venerado, de ser amado, de ser idolatrado, de ser colocado num pedestal. Uhum. É muito fácil a gente se apegar. A gente prefere o aplauso do que a crítica, é fato. Claro. Né? Mas eu acho, às vezes, um pouco sacanagem a coisa que eles falam de não, vem até esse estado de consciência, que às vezes elas não estão... Não sei se é mal intencionado ou não. Às vezes a vaidade pega, né? É um dos defeitos capitais que tu falasse lá no momento mais psíquico, né, da alquimia. Uhum. O orgulho é o último. O orgulho é o mais difícil, né? O mais difícil. E é o que mais a gente vê, né? Nesses falsos gurus, né? Que depois a gente comprovou que eram falsos gurus. Por vários acontecimentos. Que... Isso aí que tu falou, assim, de realmente eles estão pregando algo e o que a gente coloca como mestre também é aquela pessoa que o que ela prega é o que ela faz, né? Exato. E daí muitos desses gurus, eles pregam aquilo ali, só que eles não fazem aquilo ali. Eles pregam, sei lá, serem iluminados, não ter, sei lá... Eu prego que eu só amo, que não tenho raiva. E daí, de repente, tu vê situações em que ele demonstrou raiva. Que ele não demonstrou só amor. Então tu fica, pô, aquele mestre ali talvez não seja tanto mestre assim, né? Talvez seja uma pessoa mais parecida comigo. Exato. E por que, né? Porque as pessoas criam uma expectativa de acordo com aquilo que ele oferece para as pessoas, mas por que não se colocar em humildade, né? Olha, eu não sou mestre, olha só, eu tô só aqui compartilhando, eu tô só me dividindo. Não te parece mais leve? Eu acho tão mais leve quando é assim. Não sei, é tão mais verdadeiro. Porque, ao mesmo tempo que deve ser um peso danado pro cara ficar carregando essa ideia de ser sempre um mestre, né? Sempre estar naquele papel, nunca poder dar um grito, nunca poder sentir raiva. Mas aí tem um detalhe muito, muito crucial, né? E o orgulho. E o poder. Que tu vai perder se tu agir assim. Verdade. E isso muitas vezes fala mais alto, né? Muito mais fácil me idolatrar e eu aumentar o meu orgulho, meu poder, do que eu falar que eu sou humilde e que eu não preciso de seguidores e podem parar de me seguir se quiserem. É porque na real, é verdade, tipo, não me siga. É porque às vezes a humildade, ela também se torna um mecanismo, um viés de vaidade. Eu sou humilde, né? Eu ajudo os pobres, acaba se tornando... Quer ver um cara que certamente as coisas que a gente aborda aqui não são unânimes, né? Mas tem um cara que sempre se colocou de uma forma muito humilde e eu não conheci, mas eu sinto uma coisa boa, é o Chico Xavier. Uhum. Eu sinto uma coisa boa dele e a postura dele sempre me pareceu congruente com as palavras. Eu não sou um profundo conhecedor do trabalho do Chico Xavier, mas o pouco que eu li, o cara viveu uma vida de doação, literalmente. Uhum. Né? Independente da crença religiosa, mas uma vida de doação. Ele se doava em prol daquela... propósito, né? O que eu costumo tirar, assim, de proveito não, mas que eu costumo tentar analisar é que normalmente esses gurus, eles são espirituais, né? Não, dificilmente ser um guru físico, né? É um guru espiritual. Como Só assim? que
é tipo, ele tenta passar ideias espirituais, né? A maioria dos de um outro plano, de uma outra dimensão. O Osho, o Prem Baba, Chico Xavier, qualquer um líder assim que tem esses seguidores, muito provável que ele é um líder espiritual. Tá. E como líder espiritual, o que prega a espiritualidade em geral, independente da sua religião, independente se existe religião ou não, é que é uma separação dos bens materiais. É que o espiritual é muito mais forte, muito mais louvável do que o material. Só que se ele é muito mais louvável, muito mais forte, essa parte espiritual, por que muitos desses gurus têm muitos bens, muitas riquezas? Por exemplo, fazendo uma crítica agora à Igreja Católica, tá? Ela sempre prega que a gente se desapegue dos bens materiais, prega que o que vale é a nossa vida moral e tal. Só que por que o Papa senta num trono de ouro? Por que o Papa tá num palácio cheio de artes de milhões de dólares, de euros, sei lá? E por que era antigamente assim também? Porque eles aceitavam o dinheiro dos reinados e tal. Então meio que o Osho também deu essa seriada ali. Riquíssimo, né? Um cara riquíssimo. Acabava vendo assim, ele tinha, assim, sei lá, 30 carros, tinha mansões, tinha coisa assim. Por que ele aceita isso? Por que ele quer isso se ele tá pregando justamente o contrário? Numa dessas não é bem assim, então. Numa dessas esse seguidor aí não é tanto. E nessa parte aí do Chico Xavier que tu comentou, eu vejo assim, ele não tem, ele morreu, como morreu, sem muitos bens materiais. Ele não tinha muito, ele não conquistou muito a mais quando ele ficou famoso. Então eu vejo que é uma pessoa mais sincera. Exato. Ao meu ver. Pelo que ele prega, né? Não, e como eu dizia, a gente não vai ser unânime. Provavelmente alguém que tá ouvindo aqui vai dizer, mas eu ouvi falar do Chico Xavier, tal coisa. Ok, mas é diferente, porque em momento algum ele se colocava em uma condição de não humanidade, de alguém que é ultra-humano, de alguém que não tem raiva, de alguém que não sente sentimentos normais. Uhum. Né? Ele estava ali. Eu sou esse. Eis-me aqui, Senhor. Sou assim. Uhum. E que não é o que os outros fazem, né? Se for parar pra pensar, até como a Igreja Católica se impôs, porque a Igreja Católica não foi aceita. Não foi do tipo, ai, que legal essas ideias, nossa, vou entrar aí pra rezar com vocês. Não, foi abaixo de muito sangue, né? A Igreja Católica é uma coisa imposta. Tanto que as pessoas... Eu lembro, a primeira vez que eu não fiz o sinal da cruz, quando passei de carro na frente da igreja, foi motivo de repreensão dos meus pais. Que isso? Como é que vai fazer o sinal da cruz? Né? E aí eu fui explicar pra eles que eu tava repensando quem era Deus, onde é que ele tava. Quantas pessoas a gente vê entrar na igreja lá, super, é uma fiel, uma mulher de fé, só que aí tem um cara no meio da rua ali pedindo comida e a pessoa ignora completamente, esse maltrapilho. Onde é que tá a religião, né? O religar com o divino. É verdade. Muitas religiões, infelizmente, fazem isso, né? E acabam atraindo muitos fiéis pelo medo, né? E não pela descobrimento e conhecimento. É meio que se tu não fizer isso, tu vai pro inferno. Se tu fizer tal coisa, tu é do diabo, tu é Satanás. É o medo, não é o amor. É o medo, né? Tentando guiar os seus cordeiros pelo medo. E eu não digo só da Igreja Católica, tem muitas outras religiões, né? Não. O próprio espiritismo, a gente falando de Chico Xavier, muitos lugares, centros espíritas, acabam tendo uma abordagem muito mais parecida com o catolicismo pelo medo, assim. Não, tu vai pro umbral, daí não é o inferno, é o umbral. Tu vai pro umbral, tu vai não sei o quê, e tira um pouco daquela parte de conhecimento, né? De querer saber, assim, de querer tentar se perguntar e não impor. Uma coisa que me veio agora, assim, na verdade duas coisas. Uma, eu lembrei do Krishnamurti. De tantos que eu já li, de tantos que eu já assisti, o Krishnamurti, o Jiddu Krishnamurti, pra quem não conhece, coloca no YouTube aí, depois do podcast, né? Não vai interromper. Depois do podcast. Isso. E depois que tiver bem, assim, bem reflexivo, porque é difícil compreender o que ele fala, né? Eu te confesso que quem me passou o nome do Trigueirinho foi um primo meu, e ele disse assim, cara, quando tu pensar em assistir esse vídeo ou fazer outra coisa, pensa que tu tá tendo a oportunidade, hoje, através da internet, de se conectar com uma pessoa que sem essa tecnologia seria inviável. Então,
dê o devido valor. E me chamou muita atenção aquelas palavras dele, porque hoje a gente tem essa oportunidade com a internet, né? Só que é muito rápido, então a gente clica, ouve 10 segundos e sai. Tanto que o podcast aqui, a gente estava falando dos dados, é incrível saber que tem pessoas que ficam aqui até o fim. Hoje é raro uma coisa dessas, né? Mas em suma, ele demanda uma entrega, uma atenção, porque ele vai falando de um jeito todo pausado, né? E o motivo desse jeito dele ser assim é que ele foi, com 11 anos, identificado ali e nomeado como o futuro Jesus Cristo, o novo líder mundial das religiões e tal. Ele foi criado e educado através da instituição da teosofia para ser o novo líder do mundo. E olha só que interessante, quando ele começou a palestrar, ele percebeu que nenhuma religião e nenhum mestre é capaz de levar a pessoa ao estado de iluminação. O autoconhecimento é algo pessoal. Então ele sempre se colocava nas palestras dele de uma forma a desconstruir o mestre e sempre dizendo, não sou eu. Diferente da maioria. Não é do tipo, venham a mim. Não, é do tipo, não venham a mim que eu não tenho respostas. Né? Ele ajudava as pessoas a se descobrir. E isso pra ti seria o mestre? Aí é que tá. E aí vem o segundo ponto. Talvez isso seja o mais próximo de mestre, porque primeiro ele não se coloca como tal. Ele reconhece que não é. E pra mim isso é perfeito. E segundo, pra mim essa capacidade de mestre tá no nosso olhar. Tá no meu olhar, no teu olhar, de quem tá nos ouvindo. Né? Tá na vida. Eu acho que a vida ensina muito. A pior pessoa do mundo, aquela que mais nos trouxe dor, ela pode nos ensinar. Nem que seja para não ser como ela, de não pegar os exemplos negativos, de transformar aquela situação em algo melhor. Essa coisa Diga. Eu diria que até a dor é o mestre. Claro! Independente de quem for, a própria dor. Né? Se tu tá sentindo dor, ela tá te ensinando algo. A vida é o potencial mestre, né? E é aquela frase bem clichê, mas que carrega um monte de verdade. Pro mau aluno, nenhum professor é bom. Perfeito. Então, pra vida nos ensinar, se a gente não nos tornarmos alunos atentos, abertos, sensíveis, a gente vai estar sempre buscando alguém para colocar no nosso lugar, né? Porque a gente não quer ficar com a responsabilidade de fazer escolhas e lidar com elas. Verdade. E talvez mestre esteja mais voltado para isso do que para qualquer outra coisa. E também o mestre, essa parte, tem essa parte também que tu comentou, e também eu coloco também que o mestre muitas vezes é aquele mestre que sabe muito alguma coisa, né? Por exemplo, um professor poderia ser um mestre por ele estar sabendo, que daí seria aquilo que eu comentei no começo. Às vezes tem um mestre silencioso, que ele não sabe que é o mestre, zelador, e tem aquele mestre que ele sabe realmente, lá, o teu professor de matemática, ele tá te ensinando matemática e ele, vai ser uma das poucas pessoas que vai poder te passar aquele conhecimento que outras não sabem. Claro. Então, ele também poderia ser esse mestre. Claro, ele tem a humildade de saber que ele não é o mestre da matemática, né? Não é o que sabe tudo. Mas ele te passa um pouco daquele conhecimento que ele sabe. E assim, eu acho que os guias espirituais, os gurus espirituais deveriam agir, ao meu ver, um pouco assim. Olha, eu tenho essa parte de conhecimento aqui porque eu estudei, porque eu presenciei, tive essa experiência, trouxe esse conhecimento e vou te passar um pouco desse conhecimento aqui pra ti. Mas eu não sou o dono do conhecimento. Sim, descentraliza, né? Porque o professor de matemática, ele pode dizer, olha, eu tenho esse conhecimento e eu vou passar pra ti. Mas olha só, tem o livro tal, tem o fulano de tal que dá aula ali, tem o ciclano. Em todo lugar tem formas de tu aprender matemática. Mas não é o que acontece nesse meio dos gurus espirituais, né? Eles falam, não, eu fui nomeado pelo Siri Hamarashi do Teco Teco e eu tô aqui pronto para te levar pro caminho da felicidade. E já pega meu livro aqui, O Caminho da
da transcendência verdadeira da 10ª dimensão. É verdade. R$50. Aí o cara tem 10 empresas, 800 carros e tá levando o discípulo a fazer voto de pobreza e beijar o pé chulezento. Beijo meus pés por R$200. Ah, tá de brincadeira. Eu dou essa oportunidade pra ti. Ah, deve ter isso, velho. Deve ter. Eu acho que até tu que me comentou que o Prembaba veio ao Rio Grande do Sul, acho. Não me lembro agora. E cobrava, né? Pra beijar os pés dele. Não, eu não sei se... Aí não sei se cobrava, mas ele dava essa oportunidade. Não, as pessoas podem beijar o pé do cara. Porra, velho, aí é brincadeira, né? Eu vou te dizer, se ele me pagasse 10 conto, eu não beijava aquele pé lá. Mas por 20 aí, talvez. Vou beijar o pé do João Anderson, cara. João. Né? Tu vê que a palavra muda, né? O sentido. Exato. O poder da palavra, né? E que quando o Prembaba, aí parece que é uma coisa mais assim, mais espiritual. Agora o João Anderson, o João Anderson ali, o meu vizinho. É uma coisa mais próxima, né? E olha que viagem, eu nem queria fazer esse vínculo. Nossa, deu pra ouvir esse som? Deu. Uma absurdo aqui, aquelas motos sensacionais. Parabéns pro cara da moto. Mas eu não queria usar o nome de Jesus Cristo, até pra não vincular a religiões, mas a gente tem nas histórias de Jesus Cristo, não que as pessoas beijavam os pés dele. Lembra que ele saía pra beijar o pé das pessoas? Era verdade. Diferente, ele ia lavar o pé da pessoa, cara. Isso é humildade, né? De se colocar no mínimo no mesmo patamar. Não sentar no trono e falava, venha a mim, não. Ele ia pra rua. Verdade. Ele não vendia o pão, ele dividia o pão. E aí a gente pode ir... aí tem uma distância muito grande, né? Dos gurus que temos com o maior dos gurus, né? Que foi Jesus Cristo. Pode falar. Perfeito, porque a gente tá falando de gurus que são humanos, né? Não que Jesus Cristo não fosse, mas ainda assim ele trabalhava a humanidade dele de uma forma simples, cara. Eu não sei, a simplicidade cada dia que passa me encanta mais. Me apaixona mais. É isso que talvez a gente tenha que reaprender, né? A ser mais simples. A viver mais na simplicidade. Não tentar conquistar muitas coisas. E assim, muitas coisas que eu digo assim, conquistar dinheiro, poder, fama. E sim viver de uma maneira mais simples possível. A mente, ela quer chegar pro guru e falar, meu Deus, a minha vida, a minha história, ela não quer do tipo, ok, vou parar de reclamar e vou tentar levar a vida com mais leveza, me cobrar menos. Não, é muito simples, né? Nossa mente prefere uma estrada, um labirinto, uma super missão para realizar do que simplesmente parar de pegar tão pesado. Não pode ser só isso. É mais difícil. E também acho que essa vem um pouco desse peso assim pros gurus, mas eu acho que quem faz os gurus é o público, né? Então, eles só são, sei lá, o Osho, o Prembaba, sei lá, eu não me lembro o nome de outros porque eu não sigo muitos gurus, mas não que eu siga eles também, mas eles são mais famosos. Claro. Pra mim. Mas esses gurus, eles só chegaram onde eles chegaram porque teve uma legião de fãs, né? E hoje em dia também, assim, podendo diversificar um pouco, o que antigamente eram os gurus espirituais, hoje em dia a gente tem muitos gurus que não são espirituais, mas que não deixam de ser gurus, que são os artistas. Que eu vejo o que antes era uma idolatria pro guru espiritual, hoje em dia vira uma idolatria pro artista tal. Pro cantor, pro ator, pro escritor, sei lá o que for. Sim, e ele acaba... que tem visibilidade, né? Isso, e ele acaba, pelas opiniões dele, guiando essas legiões também. E pessoas que são cegas, né? Hoje em dia a gente vê na política muito isso. Não querendo entrar muito nesse lado, mas se tu pegar nos dois extremos, tanto de extremo esquerda e extremo direita, tem gurus. E esses gurus fazem sua legião e que acabam muitas vezes sendo cegas pelo que eles dizem, né? É verdade, e a paixão cega, né? Eu pessoalmente não acredito naquela frase que o amor é cego. Pra mim, muito pelo contrário, talvez a paixão seja cega. O amor é muito
consciente, muito lúcido, muito presente. O amor percebe as coisas. O amor tem sensibilidade, o amor não projeta, o amor não é medo. Não é? O amor não é culpa. Então, eu acho que é um ciclo vicioso, né? A pessoa se coloca como alguém... É aquela coisa, tu seguiria o João Anderson ou o Prembaba? Seguiria o Prembaba. O João Anderson é meu vizinho ali que vende pastel. Então, não tem nada pra me passar. A gente tem essa visão limitada de não conseguir enxergar mestres na vida, e sim no cara com a vestimenta, tá? Uhum. Tu acha que... O que tu acha que... Vou te devolver aquela pergunta. Por que a necessidade das pessoas em ter um Prembaba? Ou não enxergar o João Anderson como mestre? Eu não sei, cara. Talvez um pouco pelo condicionamento social que a gente já está inserido e é levado a sempre buscar uma referência externa. Nós não somos educados a buscar em nós as respostas. Uhum. Também pelo fato de nós já termos um vazio, né? A gente nasce com uma peça do quebra-cabeça escondida, para não dizer que está faltando. Uhum. Então, como a gente não consegue achar rapidamente em nós, porque não somos educados a isso, e talvez o trabalho não seja nem encontrar e sim buscar, fazer toda a caminhada, a gente vai no outro. Pô, o cara falou que tem a peça, o que eu tô esperando? Ele tem a peça do meu quebra-cabeça, não vou ficar quebrando a cabeça aqui eu mesmo, não, vou ali no fulano, ele tem. Ele tá me vendendo R$60, se eu quiser uma peça mais bonita, colorida, com estrelinha, é 320, não custa nada. Vou pagar aqui pra ele. Verdade. Então, e também aquele medo que a gente tem, eu percebo isso em mim, percebi isso nas minhas buscas, que eu tinha muito medo de fazer escolhas e que o peso da responsabilidade, o ônus e o bônus fosse meu, né? Então eu falava, não, tô seguindo o mestre, que ele que disse. Uhum. Né? Isso... Se der certo, foi ele. Se der errado também. Uhum. Na verdade, mais se der errado, né? Eu acho isso muito, muito certo, assim, pelo que eu vi por experiências minhas também e por outras pessoas, que é exatamente o que tu falou, de que quando a outra pessoa escolhe por mim, eu fico a salvo dessa responsabilidade. Não fui eu que errei, foi aquela outra pessoa, e também até posso julgar depois, posso culpar ela. Claro, foi culpa do Pedro ali que... Isso. Culpa dos meus pais, culpa do... Exato. Da minha namorada, do meu namorado, culpa do meu amigo. Exato. Sempre o outro, ajudou, né? Nunca nós. É. E tanto na parte ruim se deu errado, quanto na parte de salvar, né? De ajudar. É tipo, não, eu preciso da tua ajuda, tu que vai me salvar, né? Tanto é que existe ainda muitas pessoas assim, crentes que acreditam ainda que Jesus tem que voltar para nos salvar. Exato. Sendo, por que não pode ser a própria pessoa, a própria humanidade mesmo se salvar? Por que precisa de alguém para salvar? Precisa de alguém líder, né? Exato. E se a ajuda não chega da maneira que a gente espera, a gente também não reconhece, né? Eu não sei se foi em algum dos podcasts que a gente fez, ou se foi em algum outro momento que eu contava a história do cara que estava se afogando e dizia que Deus ia salvar ele. Tu lembra dessa história, não? Lembro, mas não pelo podcast, eu acho. Então, rapidamente. Aí, vamos ver. Até porque eu não sei em quanto tempo a gente tá. Mas... 45 vai fazer, eu acho. Tá, então dá pra contar a história. O cara tava lá se afogando e rezando pra Deus e... Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Onde é que ele tá? Daqui a pouco chega um barquinho. Ô, fulano, tá se afogando aí, sobe aqui, que horror, que perigo. Ele, não, jura, tá tranquilo, Deus vai me salvar. Aí o cara do barco não entendeu muito, foi embora, veio um barco maior, né? Aí o cara ia perceber, o barco maior, e nada, o barco maior chamou o cara e o cara disse, não, fica tranquilo, vou ficar aqui, Deus vai me salvar. Veio um navio gigantesco, Titanic, causando ondas no oceano. Fulano, venha, vamos salvar você, tá ficando tarde, vai congelar aí e tal. E o cara, não, tranquilo, Deus vai me salvar. Morreu, óbvio, morreu, chegou no céu, falou com Deus. Falou, porra, Deus, fiquei te esperando o dia inteiro, nadando contra as ondas e tu não foi me salvar, né? E aí Deus disse, mas como que eu não fui te salvar? Te mandei barco de tudo que é jeito, cada vez maior, e tu não me enxergou. E acho que às vezes nós não percebemos, Deus é só um nome, mas ajuda, as respostas
postas estão na vida, mas a gente não percebe, né? A gente quer que o mestre fale, a gente quer que o livro ensine, quer que o fulano de tal aponte, mas está na vida. Verdade. Essa história aí é muito boa. Eu adoro essa história. Muitas vezes a gente faz isso, né? Assim se dá conta, né? A gente tá sempre esperando ali a solução. A solução e a solução da nossa frente. Tá acontecendo já. E é pra tudo. Tô procurando um emprego. Aí vai lá, aparece... tô precisando de um não sei o que pra fazer tal coisa. Não. Tô procurando um emprego, aquele emprego assim. É do tipo, fica em casa que alguém vai bater e vai falar: fulano, tem um emprego de 30 mil reais por semana. Né, pra você não fazer nada. Esse que eu quero. É verdade. Não rola, assim. Acho que também um pouco dessa busca pelo Salvador, pelo líder, vai um pouco como a gente é como ser humano. Assim, o ser humano como um ser social, assim como os outros animais, bota ali os leões, lobos, qualquer outro animal que anda em grupo, ele tem aquele, por instinto, ele tem o alfa, né? O macho alfa, que é aquele que coordena o grupo. Então, se tu for ver em grupos de pessoas mesmo, qualquer grupo, aí pega um grupo de 4, 5 pessoas, tu vai ver que uma dessas pessoas se destaca como líder, né, do grupo. Que é aquele que vai comandar, que vai dizer o que os outros têm que fazer e tal. E muitos outros já vão obedecendo. E eu acho que isso, num contexto maior, pela humanidade, assim, a gente também busca esse líder para guiar todos os outros seres, né? Alguém que tenha maior capacidade, já que a gente ainda não, por enquanto, não tem. Então acho que um pouquinho tá nesse instinto, mas acredito que a gente tem que talvez refletir um pouco sobre esse instinto, assim, para que ele não seja maior do que o nosso ser racional, né? Será que eu preciso mesmo dessa guiada? E também o que Buda até falou, outro grande mestre, né? Não sei exatamente as palavras, mas que tu tem que aceitar aquilo que bate de frente. Na verdade, tu tem que ouvir aquilo que bate de frente com a tua verdade, né? Aceitar aquilo que bate de frente com a tua verdade. Claro. Se aquilo tu acha que não é correto, não é certo, tu não precisa aceitar aquilo ali. Tu não precisa seguir cegamente. Tenta ver o que bate de frente. Se bateu de frente, então aceita. É o famoso equilíbrio, o caminho do meio, né? Que ele tanto falava, nem 8, nem 80, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É o equilíbrio, né? É ter a capacidade de fazer filtro. Não que não possa ler Prembaba ou ler com quem quer que seja, não. Parece que a gente tá pegando o pé do Prembaba, não. É só porque ele é alguém que teve bastante destaque por coisas positivas, por conteúdos relevantes, nossa, bacana, legal. Mas não precisa seguir, ele não precisa ser a verdade, né? Cada um de nós vai fazendo a sua própria receita de felicidade, de bem-estar, de amor, do que quer que seja. Vai filtrando, né? Me serve, legal, vou pegar pra mim, não me serve, ok. Quem sabe amanhã. Claro. E sem julgamento, né? Sem pesos desnecessários. E sem depositar, né, no outro a salvação. E sim como o outro, o mestre, ou que se diz mestre, talvez ele seja uma ajuda só para te se descobrir. Ele é uma alavanca, né? E não a tua salvação. Exato. É que às vezes eu acho que por carência, por dor, né? Acontece muito nas igrejas, né? As pessoas estão passando por dificuldades e ao invés de curar ou transcender, ressignificar suas dores, os seus vazios, elas trocam, né? Digamos, sei lá, o vício da droga pelo vício da igreja. Então, tudo que eu cheirava, fumava, bebia, agora eu rezo. E é só uma substituição, não tem um entendimento, não tem uma outra etapa. E só substitui, só troca. É conseguir evoluir a partir daquilo que nos acontece, com mestre, sem mestre. Porque, para mim, eu pessoalmente, os mestres estão na vida feliz daqueles que conseguem ter um olhar mais simplificado, de certa forma até sensível, para perceber que a vida ensina, o passarinho cantando, o gato, enfim, tudo, né? Tudo. Vale lembrar, assim, pelo menos da minha parte, eu não sou contra os mestres. Claro, quando eu vejo situações assim, como a gente falou ali do Osho, Prembaba... Claro, é bom frisar isso. Que dizem uma coisa e fazem outra, aí eu sou contra. Aí eu
assim, luto pra revelar isso aí. Perfeito. Mas alguns mestres, assim, que eu digo, pessoas que nos acrescentam conhecimento. Esse dia a gente tá falando sobre o Cortella, que passa muito conhecimento, a Monja Coen, e seguindo, tem o Marcelo Deldébio, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Enfim, várias pessoas que vão nos passando esse conhecimento. O Antônio mesmo me passa muito conhecimento. E eu acho isso muito válido. E eu acho que é necessário a gente conseguir pegar um pouquinho de conhecimento de cada um para formar a nossa verdade. E não seguir uma verdade única de alguém só. Pega um pouquinho do fulano, do ciclano, e vai juntando, e vai vendo o que te serve e o que não te serve. E daí tu vai escolhendo o caminho teu mesmo. E não o da outra pessoa que impôs pra ti. E é o caminho, olha só, pra fechar com chave de ouro, é o caminho pra gente se tornar mestre de nós mesmos. Perfeito. Né? Mestre de nós mesmos. O mestre, segundo o ocultismo, é aquela pessoa que ela consegue comandar a sua própria vida. Ela é o mestre dela mesma. Então, cara, que a gente use dos mestres e da vida para aprendermos a sermos mestres de nós mesmos. Quem sabe, com sorte, a gente consiga sê-lo sem ficar velhinho, que nem o Gandalf lá, e que nem o Gandalf, qual é o outro? O Dumbledore. Né? Uma frase agora que tu citou, o Gandalf, para terminar com mais chave de ouro ainda. Com cobertura no ouro. Com cobertura no ouro. Tudo que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Gandalf, o branco. Ou o cinzento. Repete pra nós. Tudo que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Ah, perfeito. Maravilhoso. Serviu pra minha vida. Eu tenho estampado essa frase aí. É ótimo. Nossa, tudo que temos que fazer é saber... Não, na verdade, tudo que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Show. Cara, acabamos assim. Acho que é uma maneira tipo daquelas de Oscar de cinema. É uma frase de impacto. De impacto. Então isso aí, então, cara. Quero agradecer aí mais uma vez por estar aqui fazendo esse podcast e agradecer a quem tá ouvindo. Vai lá, vamos ver se a gente tá bem ensaiado. Quando é que vai ao ar o podcast? Quarta-feira. Quarta-feira, então, o podcast ao ar. Quer dizer que se tu tá escutando, já é na quarta-feira, né? Exato. No ar toda quarta-feira, semana que vem. Normalmente ali entre 19 e 20 horas, o novo podcast é publicado aqui no canal do Mundo Incrível, tá? Uma coisa importante que a gente pode começar a fazer, claro que é tudo no começo, mas pode deixar aqui nos comentários sugestões, né, de temas pra gente falar aqui. Fique à vontade. Achei que tu ia falar alguma coisa. Não achei que tu ia complementar. Não, é ótimo a gente ver que tem comentários e pessoas querendo participar. Eu acho que isso, como não é algo que a gente tá ganhando dinheiro, não tá ganhando algo com isso, a não ser o nosso prazer, então o que a gente acaba ganhando é ver a participação, né? Pelo menos pra mim. Eu acho que sim, é um ganho e tanto, né? Uhum. É um ganho e tanto. É o alimento da alma. É o alimento da alma. Então tá. Fechou por hoje. Muito obrigado pela companhia, Bruno. Muito obrigado a quem estava até agora nos ouvindo. Conseguiu fazer esse exercício de atenção aí por quase uma hora. Semana que vem a gente está de volta aí com mais um podcast do Mundo Incrível. Um tema a ser decidido. Fica aí a teu critério também sugerir algo que você acha interessante. Fechou? Fechou. Um grande abraço. Um abraço, valeu. Até a próxima. Até a próxima.